Olá pessoal, vamos decorar esse lindo bolo de andar no tema Jardim Encantado com a Carlota? Já deixa seu like, curte, compartilha para maiores informações. Então vamos decorar o nosso bolinho. Esse bolinho aí tem 20 centímetros por 12, passa um pouquinho geralmente, tá gente? E eu utilizei para colar o bolo na tábua a glucose líquida. Então, esse bolinho aí é em tons pastéis, eu utilizo um verde escuro na parte de baixo, um verde mais claro, e depois eu vou ir com um azul para dar um efeito de céu, vocês vão ver que vai ficar bem bonitinho. E assim, eu vou decorando o nosso bolinho, colocando primeiro o recheio com esse saquinho. Vocês notem que não é um saco de confeitar, é um saquinho de polipropileno, que é aqueles sacos que vendem em quilo. Eu acho mais prático eles, porque eu não reutilizo, né? Eu só utilizo e já jogo fora. Não preciso ficar escaldando, nem me preocupando em higienizar para utilizar novamente. Mas aí fica a seu critério, tá bom? Então, primeiro eu tô fazendo já o alisamento do nosso bolo. Gente, se o bolo de vocês ficarem com um pouco mais áspero, que nem esse meu aí, vocês podem estar colocando, eu tenho aqui em casa um borrifadorzinho, daqueles de perfume que eu comprei exclusivamente para isso. E aí eu coloco água dentro dele e eu vou espirrando para tirar esses efeitos de buraquinhos, tá vendo? Que é onde o chantilly está poroso. Aí eu já tô aplicando a água, ó. E aí eu vou alisando ele, vai ficando perfeitinho. Essa espátula aí é a da Lene número 20. Gente, amei, foi a primeira vez que eu utilizei ela. E eu gostei muito do resultado, ficou bem suave, bem bonitinho. E aí eu vou alisando até o momento que eu acho que ficou perfeito. Vou tampando os buraquinhos, né, que forem sendo gerados. E assim vai, gente, aí é um processo de paciência, tá bom? Eu utilizo o chantilly rica, pra mim ele me dá mais estabilidade, porém ele é um chantilly que ele fica poroso rápido, então isso me gera um pouco de dificuldade, sabe? Mas mesmo assim eu ainda opto por ele, porque eu acho que o gosto dele é bem razoável, ele rende muito e a durabilidade dele é bem maior. Aí eu vou decorar agora o bolinho de cima. Então, o bolo de cima eu coloquei o verde mais escuro, o amarelo e o rosinha. E aí eu vou fazer o meu alisamento igual do outro. Eu coloquei já a base de isopor e esse caninho branco que tá aí por cima, na parte de cima, eu amassei ele. Eu creio que vocês já tenham visto esse método. A gente queima no fogão mesmo e amassa para que você fure. Quando você furar o disco, o disco não passe do caninho, aí ele vai ficar suspenso. Eu vou mostrar aí pra vocês quando eu for tirar esse bolo pra colocar no de cima. O processo de decoração é o mesmo. Eu utilizei essa base aí de ferro, que é uma base de bolo, né, fundo de bolo, mas você pode utilizar também com um prato de bolo ou qualquer outra base que você tenha aí pra bolo também. Não vai importar porque você vai tirar, né? E aí você faz o alisamento normalmente. Para esse bolo de cima, eu utilizei uma espátula branca daquelas de triângulo. Ela não tem marca escrito, mas é facinho de encontrar. Em toda loja de artigos para confeitaria você encontra. E aí, meu irmão, você vai alisando, fazendo as quinas, tudo com bastante paciência. Nessa parte aí eu tô mostrando os caninhos que eu utilizo para sustentação. Eu utilizo o palito de churrasco, gente. Aí eu já fiz a marcação aí do bolo e eu coloco 4, cada um em uma ponta. E no meio vai descer aquele cano mais grosso, tá bom? Então é assim que eu faço a sustentação do bolo. Não deu pra eu mostrar fazendo as florezinhas, mas aí eu só utilizei o bico perlé para fazer os galhos e dois estilos de bico pitanga, o 23 e da Wilton e o outro desses normalzinho que vende sem numeração. Eu tinha alguns exemplos deles aqui e aí eu utilizei dois também. Tá bom? Aí coloquei a base. Agora com a água quente eu vou passando o
por debaixo do meu bolo antigo, olha lá, eu molho a espátula na água quente para derreter o chantilly, passo devagarzinho para poder ir tirando a marcação sem dar muita quebra no bolo, né, do chantilly de cima. E aí, com muita paciência e calma, agora eu vou tirar o nosso bolo, ó lá, saiu certinho. E não, vocês viram que teve a sustentabilidade do prato, justamente porque eu queimei esse cano no nosso fogão, tá bom? E agora eu vou só medir certinho a posição e prontinho. Eu ainda coloquei numa posição em que o bolo de cima ficou um pouquinho torto, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem, mas é só vocês se atentarem, cuidarem, olharem bastante pra não acontecer isso. E prontinho, gente, esse foi o resultado do nosso bolo. Eu amei o resultado, a cliente também amou. E vocês comentam aí o que vocês acharam. Beijinhos!